E aí pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Portal do Conhecimento. Eu sou Marcel Brasil, cantor, compositor, intérprete, entre outras coisas, e um estudioso sobre o comportamento humano. Aí abaixo, nos comentários fixados, estão nossos links de todas as redes sociais que utilizamos e também o nosso endereço de e-mail, ok? Para você entrar em contato. E antes de mais nada, se inscreva nesse canal, deixe seu like e deixe o sininho de notificação ativado para que todos os vídeos que nós postarmos você possa ser o primeiro a assistir, ok? Muito obrigado, um grande abraço e vamos lá! E qual uma das maneiras corretas para se obter um bom conhecimento? Um primeiro método de todos, que é fundamental, seria a pessoa saber estudar. Que infelizmente, eu não vou pôr uma estatística aqui, mas eu creio que 90% da humanidade não sabe estudar. Pode ser que eu esteja equivocado, porém, é mais ou menos isso que eu penso. O saber estudar, ele é tudo. Não basta que eu simplesmente faça o primeiro, terceiro, segundo, quarta série e de repente eu começo a ler. Ler é uma coisa, saber estudar é outra. Como que você deveria estar estudando? De que maneira? Você sabe todas as palavras? Pare e pensa um pouquinho. Das palavras que eu faço, das coisas que eu digo. Será que se eu perguntar a mim mesmo se eu entendo o que eu estou falando, será que eu entenderia? Palavras comuns, que a gente fala todo dia. Por exemplo, qual a definição de porquê? Qual a definição de poder? Qual a definição de coisa? Qual a definição de qualquer? Seja honesto com você. Você para e faz essas perguntas para você e vê se você tem as definições. Aí, suponhamos que você não as tenha. Como você faria para estudar adequadamente? Por exemplo, se você sabe estudar adequadamente, se você tem vontade, por exemplo, você quer aprender música, que nem eu sou músico. Eu não tive aula de música, eu não tive aula de arranjos, para como fazer arranjos. Porém, eu vou estudando por minha conta e risco, e vou testando o meu estudo. Porém, eu utilizo um método de estudo que Scientology chama-se Tecnologia de Estudo. É um curso que você faz que chama-se Manual Básico de Estudo. É manual básico porque é a base de tudo que você precisa para aprender. Então, no Manual Básico de Estudo, você vai saber os passos que você deveria seguir para aprender a estudar. Não para você memorizar as coisas que você estuda, mas para você captar aquilo e ficar aí na sua mente. Não para você ficar assim, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu vou ter para mim tirar nota 10. Não, com a pessoa quando faz isso, ela está tentando memorizar alguma coisa. E tentar memorizar não é bom. O legal é quando você capta, quando você, por exemplo, eu ouço alguém falando alguma coisa, eu compreendo aquilo, eu absorvo aquilo e vou embora, aquilo não esqueço jamais. O cara que memoriza, vai chegar um tempo que ele esquece. E não tem nada a ver com essa leitura dinâmica, essas coisas todas. Você pode ler um livro, fazer uma leitura dinâmica e ler um livro em, vamos dizer, um livro de 500 páginas em 1 hora. Na rapidez, nossa. O problema é, você entende o que você leu? Você pode aplicar o que você leu? Essa é a pergunta. Muitas pessoas que não são nada humildes vão dizer que sim, eu posso, mas eu sei que não é real. Então o Manual Básico de Estudo, ele te ajuda no sentido, desde que você aplique, é claro, né? Não é, o livro não vai fazer nada por você. Cabe o seu esforço, cabe a sua vontade, cabe a sua persistência. Então no Manual Básico de Estudo, uma das coisas que se diz, qual seria o primeiro obstáculo ao estudo? Um dos primeiros obstáculos ao estudo seria a ausência de massa. E isso você pode comprovar. Você quer pôr a prova, você vai visitar qualquer escola ou você pode ir numa palestra e você vai observar que a pessoa está assim que nem eu, sentado retinho, bonitinho. Daqui a pouco a pessoa está assim.
Isso são reações físicas que a ausência de massa causa. A criança está na escola lá, ela começa a bater lápis, a criança ou o adulto, bateu lápis, ela começa a dar dor no estômago, ela tem irritação nos olhos, ela pode ficar tonta por ausência de massa. O que seria ausência de massa? A ausência de massa é quando um professor ou um palestrante ele está falando determinada coisa e que você não tem a massa. E que seria, como ele poderia ter a massa? Por exemplo, o cara está falando sobre avião, suponhamos, tá? Suponhamos que ninguém conhece o avião, mas o cara falou ali sobre o avião, só ele que conhece. E aí vai ficar todo mundo com ponto de interrogação, avião? E isso vai causar uma reação física, porque essa pessoa não tem a massa do assunto. Aí, como que ele poderia remediar essa situação? Ou ele deveria ter uma perspectiva da massa, né? Ou seja, se ele tem uma foto mostrando a imagem de um avião, todos vão ver e falar, um avião, ele tá vendo que tem uma asa, isso assim, blá blá blá. Então a pessoa já tem ali, pelo menos ali, ó, uma promessa da massa, né? Melhor ainda, se de repente ele traz um aviãozinho de brinquedo e coloca ali e a pessoa tá olhando isso. Agora eu tô falando de uma coisa simples, algo que vocês conhecem. Agora imagina se eu disser aqui para vocês um determinado aparato que vocês desconhecem. Igual, por exemplo, a criança chega lá para estudar, no primeiro dia dela de aula, o professor fala assim, geografia. Puta merda, o que é geografia? Geografia. E a criança não tem ideia do que é geografia. Ele vai ficar com esse problema. Essa é uma das barreiras do estudo. Agora, a segunda é o gradiente saltado. Ou seja, um professor começa a ensinar o A, E, I, O, U a uma criança. Vamos nos referir mais à criança aqui do que os adultos, né? Porque os adultos já estão viciados. A criança tá lá, o A, E, I, O, U. Então, aí o professor vem A de abelha, I de igreja, E de elefante, blá blá. Então, suponhamos que no Azinho lá ele desenha uma abelha, a criança vai ver a foto da abelha, tem a letra A, legal. E assim por diante nas outras letras. Porém, a pessoa nem assimilou o A, E e o U, que são as vogais. Daqui um pouco o professor já muda pro alfabeto completo. O que ele está fazendo? Ele está saltando um gradiente, ele está colocando uma coisa muito acima do que a pessoa ainda não captou que seriam as vogais aqui. Então, a pessoa deveria ficar primeiro especialista nas vogais para depois passar para as consoantes. Ou seja, é a mesma coisa. Você está aprendendo a andar de bicicleta e de repente você diz assim, não, eu vou pegar uma moto. O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente porque você saltou um gradiente, você saiu de uma coisa que você ainda não dominava e foi para outra. Isso é um salto de gradiente. E isso causa confusão na mente de ser. De qualquer pessoa, causa uma confusão. Quando você está num tema, você deve persistir naquele tema até que a pessoa domine aquilo, até que a pessoa entenda para ir para um próximo, não já automaticamente ir para outro sem que ela dominou esse, entende? Então essa é a segunda barreira do estúdio, que é o gradiente saltado. E a terceira e a mais problemática de todas, a palavra mal entendida. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam que sabem e muitas vezes não. E muitas vezes não são as palavras difíceis que são difíceis de captar. São as palavras comuns, palavras que você diz no dia a dia. E você pode fazer isso com o seu professor. Quando ele falar determinada palavra, que seja como, professor, qual a definição dessa palavra? Ele pode ficar em confusão ou ele pode ser mal criado com você e falar assim, você quer me pôr à prova? Alguma coisa desse tipo, né? Porque a pessoa não gosta disso. Então, o que você deveria fazer? Você deveria ter um bom dicionário, sem muitos sinônimos, né? Dicionário que tem umas definições corretas, né? Escolher um bom dicionário, um dicionário simples, mas muito bom. Você deveria ter outro dicionário de etimologia para saber a origem das palavras, de onde vêm essas palavras e o porquê dessas palavras, porque muitas vezes nós dizemos determinadas palavras e não sabemos essa palavra completa. E se uma palavra tem 2 ou 3 definições no dicionário, você deveria saber cada uma delas. No início é meio difícil, mas depois isso se torna mais confortável para você. Conforme você vai buscando no dicionário, você vai adquirindo mais rapidez para estudar, você fica mais esperto, tudo, tá? Você capta as coisas melhor.